Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Estamos iniciando mais um devocional para a glória de Deus. Hoje é dia 5 de dezembro de 2022. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal aqui no YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Acione também o sininho para você receber as notificações de novas postagens. Você também pode me seguir lá no Instagram, PR Neemias Santos. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção ao nosso trabalho. Desejo que o nosso bom Deus continue te abençoando. Gênesis capítulo de número 2, o versículo 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Bom, eu quero pensar com vocês rapidamente sobre 5 pontos quando eu leio esta expressão costela de Adão. A costela de Adão, ela foi providencial de Deus para 5 coisas. Aliás, 4 coisas, porque a primeira, na verdade, nós vamos chamar aqui de necessidade. É quando tudo começou. Quando você lê Gênesis capítulo 1, por exemplo, versículo de número 27, o texto em pauta vai dizer: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Observe, macho e fêmea os criou. Homem e mulher os criou. Ou seja, em Gênesis 1, 27, nós temos um tempo que é o tempo da criação. Agora, em Gênesis 2, versículo 7, é o tempo da formação. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Então eu tenho um tempo de criação no 1:27 e tenho um tempo de formação no capítulo 2, no versículo 7. Olha o detalhe, quando Deus cria, ele cria macho e fêmea. Quando Deus forma, ele forma apenas o macho. Aí nós vamos perguntar para o texto, por que Deus não criou ou não formou a mulher assim como ele criou no mesmo tempo? Por que ele não forma no mesmo tempo? Daí surge então o nosso primeiro tópico, a necessidade. Então no dia que Deus formou o homem no 2:7, Deus não formou a mulher, embora a mulher já existisse dentro do homem. Porque é no aspecto criativo de 1:27, Deus já o criou, macho e fêmea. Então, no 2:7, quando ele forma o homem, ele não forma a mulher. E a pergunta é, por quê? Porque o homem não tinha necessidade. E aqui vai a primeira lição. Existem coisas que Deus não nos deu ainda, porque não surgiu em nós a necessidade. Você pode perceber que tudo aquilo que nós recebemos, ganhamos ou chega em nossas mãos sem necessidade, nós não valorizamos, nós não protegemos, nós não amamos. E aqui está um tópico importante. A mulher foi dada ao homem, ponto 1, porque o homem tinha uma necessidade. Ponto 2, porque o homem, ele valorizaria aquilo que Deus estava lhe dando. Ponto 3, porque o homem ia amar aquilo que Deus estava lhe dando. Isso é muito importante e muito salutar a gente pensar desde o casamento até outras áreas da nossa vida. Aquilo que Deus me deu,
quando surgiu, quando nasceu, quando veio de uma grande necessidade, com certeza eu vou valorizar. Com certeza eu vou proteger. Com certeza eu vou amar. Não foi assim com Cristo e a igreja? Cristo também fez isso pela igreja. A igreja saiu também de Cristo. Vocês lembram de João capítulo 19? Lá no versículo 30, quando ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado. Vocês se lembram o que aconteceu em João 19:34? Quando um soldado pegou uma lança e perfurou o Senhor Jesus de baixo para cima, entre a quarta e a quinta costela dele. Então, da costela de Cristo também saiu a igreja. Olha que coisa linda. Aí você vai para Efésios capítulo 5, versículo de número 25, e o Paulo escrevendo aos irmãos de Éfeso, ele disse: Vós, maridos, amai as vossas mulheres, contexto da costela de Adão, assim como Cristo amou a igreja, contexto da costela de Cristo, e a si mesmo se entregou por ela. Então, ponto 1, Deus não nos dará nada sem que haja em nós uma extrema, grande necessidade. Porque quando Ele nos entregar aquilo que surgiu, que nasceu, que foi gerado da extrema, grande necessidade, nós vamos valorizar, nós vamos proteger, nós vamos amar. Aleluias. Bom, a segunda lição que nós podemos aprender com a costela de Adão é quem saiu de lá, né? Bom, em Gênesis 2, versículo de número 18, Deus vê esta necessidade quando ele diz: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora. A expressão mais clara disso é ajudadora, auxiliadora, administradora. Então aqui está o segundo tópico, o segundo ponto, a segunda lição que a gente pode aprender com a costela de Adão. É da costela de Adão que saiu a mulher, é da costela de Adão que saiu aquela que seria para o homem a sua ajudadora, a sua auxiliadora, a sua administradora. Então a ajuda e o auxílio e a administração saiu da costela de Adão. Olha só que lição preciosa e como é importante para a mulher cristã, para a serva de Deus, para a esposa, para a mestra do lar entender o seu tríplice ministério. O tríplice ministério da esposa é ajudar, é auxiliar, é administrar. Por isso que o casamento é uma parceria. Por um lado, você tem as responsabilidades do marido, pelo outro, as responsabilidades da esposa. Mulher sábia, como disse o sábio também Salomão, ela edifica a casa, mas a tola com as suas próprias mãos a destrói. Então observe, o tríplice ministério da mulher sai da costela de Adão. É da costela de Adão que sai o tríplice ministério da esposa, aquela que ajuda, aquela que auxilia, aquela que administra. Para ela foi dada esta unção, esta graça, está sobre ela esta virtude de ajudar, auxiliar e administrar. Em terceiro lugar, nós aprendemos também com a costela de Adão sobre o valor da unidade. O valor da unidade. Gênesis 2, 23 e 24, esses dois versículos fazendo uma síntese dele, você vai perceber que é Adão que está falando, não é Deus que está falando isto. É Adão que está falando assim, ó, essa é ossos dos meus ossos, ó, carne da minha carne. Aí entra o versículo 24 para dizer, e serão ambos uma só carne.
Então o Adão está dizendo a respeito de Eva, olhando para Eva, Adão está dizendo, essa é ossos dos meus ossos, porque saiu da costela dele. Ele está dizendo, essa é carne da minha carne. Aí conclui o verso seguinte, o 24, faz então o fechamento nessa fala, e serão ambos uma só carne. No casamento, dois se tornam um. No casamento, dois se tornam um. No casamento não há individualidade. No casamento existe uma unidade. Por isso que o Senhor Jesus, certa feita, ele disse, quando alguém chamou ele de Beelzebu, príncipe dos demônios, porque ele acabou de libertar um homem que era mudo e também era cego, mas essa doença nesse homem, ela era originada por um espírito maligno. Jesus libertou esse homem desta obra demoníaca, ele passou a falar e passou a enxergar. Então atribuíram a ele que ele era responsável também para colocar e para tirar. E Jesus disse, olha, se o reino de Satanás está dividido, não vai subsistir. E aí ele disse essa expressão pelo ponto de vista de Mateus, ele disse que se uma casa, uma cidade, um reino estiver dividido, não prospera. Ele usou reino, ele usou cidade, ele usou casa. Observe que no lar, no contexto da família, da vida conjugal e familiar, não pode haver divisão. Se houver divisão no casamento, no lar, na família, não há crescimento, não há prosperidade. Observe que a mesma coisa acontece na igreja. Se a igreja não tiver unidade, ela não prospera. Porque a igreja também veio da costela de Cristo em João 19:34. Assim como a esposa vem da costela do homem e com o homem se torna um só, a unidade do propósito na família. Família unida é família vencedora. Pode estar faltando pão, pode estar faltando a água, pode estar em crise, pode estar em luta, mas se esta família se congrega, se reúne e ela vive em unidade, milagres acontecem ali. Você tem um segundo livro da história dos reis, capítulo 4, verso 1 a 7. Estava faltando naquela casa os recursos financeiros para pagar dívidas que o marido partiu para a eternidade e deixou as dívidas. Então a mulher foi ao profeta e disse, olha, meu filho, meu marido, teu servo, morreu e tu sabe que o meu marido temia ao Senhor. Mas os credores estão lá em casa e eles querem levar meus 2 filhos como forma de pagamento das dívidas que ficaram. E aí o Eliseu orienta aquela mulher a ir para a sua casa, pegar vasilhas emprestadas para as vizinhas e ao voltar para a sua casa, entrar no teu quarto, fechar a porta e pedir para os filhos deitar o azeite. Observe que há uma unidade entre a mãe e os filhos. Essa casa tem unidade, porque tem unidade dentro dessa casa, o milagre aconteceu. Observe, esta mulher tem unidade com os filhos, o marido partiu, mas ela tem os filhos, e os filhos com a mãe têm unidade de propósito, então a unidade é importante. Na vida conjugal, a unidade é importante na vida familiar. Aonde houver unidade, milagres podem acontecer. E a quarta lição que nós podemos aprender, ainda da costela de Adão, é a intimidade do casal. A intimidade do casal é a intimidade do quarto, da cama, a intimidade do sexo. E aqui a gente aprende pelo menos 3 coisas, porque o capítulo 2, verso 25 de Gênesis vai dizer que o homem e a mulher, eles estavam nus e eles não tinham vergonha um do outro. E esta nudez é uma nudez física, diferente do capítulo 3, verso 7, que é uma nudez espiritual, porque houveram uma queda, o pecado aconteceu. Mas no 2,25 a nudez é física. Adão não tem vergonha de olhar para sua esposa não tem vergonha de olhar para o seu marido. Esta nudez implica dizer a intimidade do casal, a intimidade sexual, a vida sexual ativa do casal.
Observe que a Bíblia ensina isso. Em Gênesis 1:28, nós vamos perceber que o sexo ele foi criado por Deus. Porque abre o capítulo 1:28 de Gênesis dizendo: e Deus os abençoou, plural, e Deus os abençoou, o homem e a mulher. E disse, olha só o que ele disse para o homem, para a mulher, para o casal: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Ele está dizendo, vocês precisam produzir. E não tem como produzir, dar fruto, multiplicar e encher se não for pelo ato sexual. Pois o sêmen do homem vai unir com o sêmen da mulher. O sêmen do homem é o seu esperma, o sêmen da mulher é o seu útero, e vai unir os dois para que venham os filhos, a procriação, o ato natural, a vida natural. Então o sexo foi criado por Deus. Segundo lugar, o sexo no casamento é bênção. Ele não é bênção fora do casamento, mas no casamento o sexo é bênção de Deus. Você vai encontrar, por exemplo, no livro de Eclesiastes, no seu capítulo 9, no versículo 9, o sábio disse: goza com a mulher da tua mocidade. Ele ainda ensina e diz, porque essa é a porção da tua vida. Ele está dizendo, desfrute disso, participe disso, porque no casamento o sexo é bênção. E em terceiro lugar, também é a prole, o crescimento da família, é da unidade do homem com a mulher, de um casal no casamento, pelo sexo criado por Deus, abençoado por Deus, legitimamente, biblicamente, vem os filhos, vem a herança, vem a promessa, cumprindo-se então de maneira tão saudável o livro de Salmos, o Salmo 128. Ali fala do homem, fala da mulher, a videira, fala dos filhos, que é a herança, aljava, aleluia, nas mãos do valente, louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso é proveniente da costela de Adão. E quinto e último lugar, fechando o nosso devocional de hoje, nós temos ainda da costela de Adão a responsabilidade. A responsabilidade ela cai sobre quem? O homem. Se a mulher tem o tríplice ministério, que é ajudadora, auxiliadora, administradora, o homem também tem um tríplice ministério. E o tríplice ministério do homem é a responsabilidade, que é a base, e da base sai o tríplice ministério. É ele que é o mestre da casa, ponto 1. É ele que é o sacerdote da casa, ponto 2. É ele que é o provedor da casa, ponto 3. Então, quando se fala da costela de Adão, fala de responsabilidade. O marido precisa ser responsável. Ele precisa ser o mestre da casa, ele que ensina a esposa e ensina os filhos. Ele é o sacerdote da casa, ele que ora pela esposa e ora pela sua família. Ele é o provedor da casa, ele é aquele que cuida da casa, cuida da esposa, cuida dos filhos, para que não haja nenhum desconforto, nenhum problema e nenhuma necessidade. Por isso, a responsabilidade do homem em cuidar da família, da esposa, dos filhos, como mestre e sacerdote e também provedor. Eis aí as 5 lições que aprendemos hoje da costela de Adão. Lição 1, necessidade. Lição 2, a mulher. Lição 3, a unidade. Lição 4, a intimidade. Lição 5, a responsabilidade. Deus em Cristo, muito vos abençoe. Te vejo aí no nosso próximo devocional, para a glória, a honra e o louvor do nome do Senhor nosso Deus. A paz do Senhor Jesus.